Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Marcos. Hoje a gente vai bater um papo bem legal, um novo quadro aí do canal que é o Root Talk. Separa esse quadro pra gente conversar sobre algumas coisas, né, algumas perguntas que as pessoas me fazem aí por e-mail, entre outras coisas. E geralmente a gente vai ter alguns bons vídeos desse tipo da gente conversar via vídeo, tá bom? Roda aí o VT pra gente começar a trocar ideia aí sobre o tema de hoje. Bom, é o seguinte, pelo título você vê aí que é por que o canal não fala sobre Linux, sobre Ubuntu, né? Alguém me perguntou por e-mail, prefiro não revelar o nome da pessoa, recebo vários e-mails, né, de várias pessoas, que às vezes agradecendo. Inclusive queria mandar um salve para o Ricardo Reich, lá do Rio de Janeiro, né, que ele mandou umas palavras bem interessantes para mim, umas motivações. Valeu, Ricardo, obrigadão pelas palavras de incentivo, tá bom? Então, o cara perguntou pra mim assim, por que o seu canal não fala sobre Ubuntu? Seguinte, antes de responder essa pergunta, eu queria só falar algumas coisas bem rápidas assim, da minha história, tá? Bom, eu conheci o Linux, na verdade eu conheci a informática, computador, eu não gostava muito dessas coisas, né? Mas eu estudava na Escola Federal, né, Centro Federal de Educação Tecnológica, e nessa escola tinha um programa que era destinado a alunos carentes para poder trabalhar na escola, para alunos que já estudavam lá, né? E eu fiz o técnico em eletrônica além do ensino médio, né, que na época era segundo grau, né? Com ênfase em informática, no caso tinham 3 módulos, no áudio e vídeo, informática e eletrônica industrial, eu fiz informática, além da eletrônica básica, lógico. Antes de fazer o curso, na verdade, ainda estava em processo de segundo grau, surgiu uma vaga, né, no programa de bolsa para menores, para alunos carentes da escola, e era um programa bem legal, né? Era você trabalhar somente 4 horas por dia, de segunda a quinta, e você ganhava um salário mínimo, se eu não me engano na época era R$111. Isso no ano de 1999 ou 2000, muito mais ou menos, eu não me lembro muito bem. Isso tinha uma única vaga disponível, assim, que eram 16 vagas, que eram 16 técnicos em informática, né, de manutenção de computadores, que era na coordenação de informática, que eu conhecia muito bem um cara, eu vou citar alguns nomes, vai que eles estão assistindo aí e se lembram disso, que era o coordenador Lázaro, que era um cara bem engraçado, na verdade, e muito gente boa, né? Mas eu não sabia nada, não sabia nem ligar o computador, né? Nunca tinha visto o computador na minha frente. Eu tinha um amigo que era muito expert em informática, que é o Tony, né? Eu acho que ele tá vendo isso aí também, e ele me ensinou ali os comandos básicos, né? Falou sobre o Winchester, na época era o Winchester, não era HD, e tal, várias coisas, eu fui aprendendo e falei pro Lázaro, putz, Lázaro, eu tive uma introdução aí de informática com um colega meu e eu acho que já dá pra eu segurar a onda, né? Lá ele, cara, não é bem assim, você vai mexer com impressoras matriciais e tal. Mas eu vou te dar a oportunidade de você ter autorização de entrar no laboratório de manutenção. Lá tem vários caras, tinha vários caras muito bons por sinal, talvez algum deles possa estar assistindo o vídeo, que era o Belchior, que foi o primeiro assim que me ensinou várias coisas. Tinha o Vitor, que entendia muito de redes, e a rede do Cefet era uma rede extremamente complexa, né? Mais de 300 nós de rede, né? Pontos de rede, várias máquinas e várias impressoras matriciais, né? Várias máquinas antigas, tinha impressora, tinha computadores com Windows 3.1, aquele que você entrava via CMD, e ali no CMD se dava o comando Win, aí ele abria a interface gráfica, que era similar mais ou menos ao StartX, né? Ou do X. E tinha um S2 da IBM, né, um computador, só que a maioria era o Windows 95 e o Windows 98, que era também que tinha nos laboratórios de informática, que a gente dava bastante manutenção, fazia o espelhamento ali de todo, instalava em um computador, né, como um laboratório tinha em torno de 20 ou 30 computadores, a gente saía espelhando, se eu não me engano, na época o software era o Norton Ghost, tá bom? E aí eu comecei a me envolver, aprender, aí teve uma greve do Cefet, uma greve de escola federal geralmente é bem longa, foram 3 meses, e durante essa greve eu ia todos os dias para a escola, mesmo na greve, para aprender com os caras, né, os caras experts, o Márcio, tinha o Mucugê, tinha alguns caras bem legais lá, né, que me ensinaram muito. E em 3 meses, digamos assim, que o Lázaro fez algumas perguntas para mim e eu consegui responder, ele falou, cara, eu vou te dar essa chance que você precisa. E daí eu consegui a vaga para técnico em informática,
E como eu estava trabalhando no meio, fazendo eletrônica, logo em seguida, assim, parece que surgiu um estágio para mim, né, sei lá, coisa de Deus mesmo. E eu fui fazer um estágio, o estágio era muito bom, eu ganhava pelo menos umas 4 ou 5 vezes mais do que eu ganhava lá no Cefet, que já era uma grana bem legal, né. E nesse estágio eu aprendi, eu conheci uma galera bem legal no estágio, mas tinha um cara que me impressionava muito, que era o Gerson Abidon, se eu não me engano o nome dele, que era o irmão do dono da empresa, ele pode estar vendo o vídeo aí, que ele me deu os primeiros passos no Linux, assim, praticamente. Ele falou, cara, aqui a gente tem um servidor, tinha um servidor Red Hat na época, e era febre do conectivo, né? Eu nunca tinha ouvido falar de Linux, quer dizer, já tinha ouvido falar, porque o QG, o processamento de dados do Cefet, tinha Linux, né? Os repetidores e várias coisas desse tipo, mas eu nunca tinha me interessado. Quando ele me falou, começou a contar a história do nome, software livre, open source, sobre o Linux Torvalds, falava sobre as distribuições Linux, eu comecei a me engajar um pouco, até porque eu precisava, né? Ele falou pra mim, eu arrumei um trampo melhor, provavelmente eu vou sair, e quem vai tomar conta do servidor é você. Meu irmão só vai te manter aqui se você souber. Então eu tive que começar a comer manuais, né, do terminal e tal. Na época o Google estava praticamente aparecendo, né? Ele me ensinou porque a gente usava um buscador lá no Cefet que era o KD, não sei se alguém se lembra dessa época, e nessa época aí que eu conheci o Google, digamos assim, e me ajudou um pouco, mas na internet tinha pouquíssimo conteúdo sobre Linux, né? Não como tem hoje, tinha bastante inglês também, mas era mais fóruns, digamos assim, né? E daí eu conheci o Linux. Depois de uma certa época, eu fiquei um cara bem legal, né? Comecei a aprender muitas coisas. O próprio dono da empresa, né, me deu um computador 386, bem antigo mesmo, mas eu instalei o Conectiva, que era uma função instalar. Você dava o boot pelo um disquete, aí você montava o drive de CD. Na época não existia drive de CD e DVD, não era alternado, né? Era drive de CD para você entrar com o CD do Conectiva e aí você fazer a instalação. Então esse processo era bem demorado. E eu saí da empresa, me desliguei, fui para outra área na época e esqueci um pouco dessa área de Linux, de informática e tal. Só que aí eu vim morar em Londrina uns 15, 12 anos atrás mais ou menos, que eu já tinha saído de lá, né, de onde eu morava, em Salvador. E um dos primeiros empregos que eu consegui foi justamente na área de informática, que foi uma empresa de telecom aqui de Londrina. E tinha um cara que era extremamente avançado, digamos assim, em Linux, que era o Paulo Rogério, e tinha outro cara, o parente dele, o Neymar, que era o expert em FreeBSD, né? Então eu comecei a me engajar nesse meio. O Debian, né, na época quem fazia sucesso era o Etch, né? E o Debian X, se não me engano, era o 4, se não me engano, e os caras eram expert, você tinha que configurar várias coisas. Mas eu falei pra ele, putz, não tem uma outra distribuição mais fácil, assim, né, tipo Conectiva e tal. E, cara, falou pra mim, tem uma distribuição baseada em Debian que tá saindo agora, inclusive tem um Shift, né, que é a entrega de CD em sua casa, que é a distribuição Ubuntu, né. E aí me entregou esse CD aqui, né, que foi o primeiro pedido que ele fez. Vocês podem ver aí, é o Ubuntu 6.06, ou seja, em 2006, isso aqui, mais ou menos, né. E eu comecei a utilizar o Ubuntu, né, pra mim, e eu comecei a pedir vários Ubuntu, quando ele me ensinou como fazer os pedidos. Eu pedi o 8.10, cheguei a pedir o 10.04, você pode ver aí, ó, o 10.10, e fui seguindo, acho que eu parei nesse 10.10 aqui, os demais eu pedi para outras pessoas, eu acho que nem tenho, que eu emprestei, sei lá. E eu achei o Ubuntu, na minha opinião, uma revolução do Linux, porque ele facilitou tudo, né? A instalação, utilização de drivers, a opção de você também utilizar proprietário, se alguém quiser utilizar e tal. E eu usei o Ubuntu até mais ou menos 2010, mais ou menos por aí, e passei pro Debian. E aí já passei pro Lane, na época era o Lane que estava, né? Instalei o Debian por causa que o Ubuntu veio com várias coisas de Unity, eu gostava muito do Compiz, né, do Emerald, entre outras coisas, e eu me saí um pouco do Ubuntu, passei a conhecer mais o Debian, me meti no Debian e fui aprendendo outras distribuições. Eu lembro que uma outra empresa que eu trabalhei de software, que não vou citar aqui porque já é propaganda, né? A outra empresa tinha um cara muito fã do Funtoo, né, que é baseado no Gentoo, e eu cheguei a instalei Slackware e fui crescendo, né, nessa área aí, até hoje eu estou aqui, tá?
Mas eu utilizei o Ubuntu aí pelo menos por uns 4 anos, digamos assim. E na minha opinião, o Ubuntu sempre foi uma distribuição muito top, né? Se você vai mudando, eu ouvi alguém dizer, não sei onde foi, acho que foi na internet, que o ideal mesmo, até por questão de segurança, é você não se apegar a nenhuma distribuição, tá? Você não ficar apegado a Debian, a Ubuntu, a Gentoo, a Slackware. É você ser um cara que conhece bastante ali, de um pouquinho de cada, tem a sua especialidade, mas conhece um pouco de cada um, lógico. Mas eu nunca fui contra o Ubuntu. E quando o cara me perguntou isso por e-mail, eu senti assim, putz, realmente esse cara tem razão. Não tem quase nada sobre o Ubuntu no canal. Mas não é porque o canal quer passar a imagem de que o Ubuntu é uma coisa de novatos e a gente aqui, nada disso, né? Muito pelo contrário, eu conheço caras avançadíssimos que usam Ubuntu, até porque o cara quer agilizar as tarefas dele, né? O próprio Linus Torvalds deu uma entrevista dizendo que ele usava, se não me engano, era Fedora, porque o trabalho dele é construir o kernel, desenvolver o kernel, ajudar na produção do kernel. Ele não pode perder muito tempo para ficar compilando, para ficar tal, entre outras coisas, né? E se um cara não gosta, por exemplo, de uma distribuição, de outra, porque aquela lá se demora muito tempo para compilar e tal, cara, distribuição é uma questão de gosto. Você vai falar um monte de coisa, só teve uma distribuição que eu não gostei, que eu odiei na minha vida, foi quando eu comprei um computador e veio com uma tal distribuição com o nome Phoenix, que tinha até, só pra você ter ideia, tinha até validador, né? Você tinha que validar o registro na internet. E era um meio que você fala, putz, cara, o negócio tá bem feio mesmo. E lógico que eu removi imediatamente aquele negócio lá e instalei na época o Debian Lane, né? O computador até já vendi, né? Mas se tivesse aqui, eu ia mostrar na caixa de que no próprio gabinete tem ali a descrição. Então, respondendo a sua pergunta, né? Porque o canal não foi proposital. Geralmente, quando eu não encontro uma coisa na internet que muito me interessa, eu acabo aprendendo, lendo vários manuais, tal, e tento simplificar, resumir tudo de uma forma só, para que fique mais fácil para uma próxima pessoa que vai procurar encontre de maneira mais resumida, né? Os vídeos do canal, os conteúdos do site, Terminal Root, estão direcionados a questões relacionadas a tipo, eu não consigo encontrar, então eu vou passar para alguém, ou tem alguém me pergunta, me pede, eu vou lá e faço. Porque eu faço porque eu gosto, né? Tem tempo, às vezes eu quero fazer, eu fico no computador, não saio muito, sou um cara caseiro, acabo fazendo porque eu gosto e isso tem se criado aos poucos e chegou a um ponto bem legal, digamos assim. Lógico que eu ainda não sou canais e blogs importantes e nem faço questão, né, de ser melhor do que XY. Isso aí é um problema de alguém que tem, eu não tenho, tá? Então eu não quero passar a imagem de que sei mais, o que eu uso, Gentoo, o Ubuntu é fraquinho, não. Ubuntu é bom, Linux Mint é bom, Kali Linux é bom. Lógico que a Linux possui várias ferramentas, né? Que não basta somente você fazer cursos de utilizar a ferramenta, você precisa ter todo o escopo relacionado a entender infraestrutura de rede, desenvolvimento de software, entre outras coisas, né? Para quem gosta, né? Essa área de segurança não é muito a minha praia, né? Até porque eu acho que a segurança cada vez mais vai perder muito tempo, por exemplo, num bounty da vida. Para quem encontrar uma falha, você vai ficar dias, meses, até anos procurando uma falha que você poderia estar fazendo outro conteúdo, aprendendo mais coisas, perdendo seu tempo, digamos assim. Então, para quem gosta, também não tenho nada a ver, beleza. Mas, respondendo a sua pergunta, o canal não tem nada sobre o Ubuntu, automaticamente tem vários canais e blogs que fazem esse conteúdo sobre o Ubuntu, um conteúdo muito bom, por sinal. Ficar só repetindo o que o cara falou, o que o cara fez, o que o cara mostrou. Eu não vou estar modificando em nada, melhorando em nada, não vou acabar desgostando daquilo que eu faço e vou sair fora, né? Mas então eu procuro fazer uma coisa que eu mesmo sou um cara que acessa muitos vídeos do Terminal Root, porque muitas vezes tem uma coisa que eu esqueci, né, há muito tempo atrás, putz, como que era aquela configuração? Vou lá, assisto o vídeo, vou lá, acesso meu blog. E até por causa disso que começou até o site de Terminal Root, né? Que era Marcos Pinguim na época, e era para guardar as informações que eu aprendia, né? E isso aí, quando um dia pesquisei na internet, eu vi que diversos fóruns estavam linkando os endereços do blog. Aí eu falei, putz, que legal, tá ajudando várias pessoas. E comecei a postar, não pensando somente em mim para requisitar, mas em outras pessoas também. E as coisas vão acontecendo, eu não planejei nada, é igual esse vídeo aqui, eu não criei um roteiro. Simplesmente liguei a câmera, ajustei algumas coisas e falei, vou falar, entendeu? Então é isso aí. Não vou citar seu nome, mas valeu pela pergunta, foi interessante.
deu início a esse quadro aí do canal que é o Root Talk. Se você gostou do vídeo e das informações, dê o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho. Se puder, compartilhe nas suas redes sociais para que a informação fique disponível para outras pessoas. E até a próxima. Valeu, um forte abraço, até mais. Novo curso extremamente avançado de Shell Script Bash, totalmente voltado para uma sólida fundamentação teórica e prática de exercícios avançados explicados do zero, documentações, tudo sobre processos, tudo sobre substrings e HitDocs, como criar essa animação pelo terminal. Criamos esse game do zero. Vamos criar um instalador para o Arch Linux, além de programas, scripts, apostilas PDF e muito mais. E tudo isso com a qualidade Terminal Root. Saiba mais em terminalroot.com.br/shell.